paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus, seja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez estamos aqui com o canal A Bíblia Responde, trazendo para você mais uma lição da CPAD. Nesse trimestre estamos falando sobre missões, e o título da revista é Até os Confins da Terra. E nessa lição de hoje, quando nós falamos sobre missões, a maioria das vezes, ou melhor, todo mundo que conhece missões já ouviram falar sobre a janela 10x40. Então nessa lição de hoje, nós vamos pontuar que a lição é o desafio da janela 10x40. Nós vamos conceituar essa janela, vamos pontuar os desafios e também elencar as estratégias. Como fazer missão nessa janela. É o que nós vamos ver nessa lição de hoje, que é a nossa lição 10. Lição 10, dia 3 de dezembro de 2023, o desafio da janela 10x40. Texto áureo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Minha primeira pergunta é, falar sobre missões é fácil? Falar é sempre fácil. Fazer ou praticar é o que se torna difícil. Praticar missão é difícil ou é fácil? Obviamente é muito mais fácil num país onde não há perseguição. Num país onde a lei dá essa abertura para o anúncio do Evangelho. Anunciar o Evangelho, fazer missões, se torna ainda mais fácil onde o Evangelho já foi ou está sendo anunciado. Mas e aonde há essas dificuldades? E aonde há a proibição de anunciar ou de falar sobre o nome de Jesus Cristo? Agora, Paulo, nesse textual, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu me esforcei para anunciar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. O que ele estava dizendo nessa carta aos Romanos, no capítulo, já quase no final da carta? Ele diz assim, olha, eu estou me esforçando para ir aonde Cristo não foi anunciado ainda, para que outros também possam ter esse privilégio de ouvir falar de Cristo e dessa forma aceitar esse Cristo. Para que eu não venha colocar um fundamento aonde outra pessoa já colocou. O fundamento a quem? É Cristo, ou seja, para que eu não venha a ficar falando de Cristo aonde outra pessoa já falou ou está falando. Por isso a importância de fazer missão e o desafio ainda maior está nesses lugares onde Cristo não foi anunciado. Porque o Evangelho de Cristo, as missões, é para isso. É para anunciar o Evangelho. Veja bem, eu já trabalhei na roça. E quando você está fazendo uma plantação, você não planta, e depois você não passa pelo mesmo lugar plantando de novo onde você já plantou. Não. Você joga a semente, você abre um buraco, você coloca a semente e você espera para aquela planta nasce, para aquela semente brota. Da mesma forma o Evangelho. O Evangelho, para ser pregado, é assim. Você passa pelo caminho e anuncia o Evangelho. Agora as pessoas vão ouvir falar do Evangelho e o Espírito Santo de Deus é que vai tocar nos corações. Jesus, ele deu uma missão para os discípulos, ele deixou isso muito claro. Ele disse, vocês vão e anunciam o Evangelho. Se eles aceitarem, ótimo. Assim será. Se não aceitar, vocês saem daquele lugar. Então não é você ficar batendo no mesmo lugar sempre. Você joga a semente. Você anuncia o Evangelho. Agora, vai da pessoa aceitar ou não. Porque é o Espírito Santo de Deus agora que vai fazer a obra. Obviamente, existe todo o cuidado depois que a pessoa já aceitou. Agora é um outro trabalho. É parte da missão, sim. Mas é uma outra parte da missão. Não é a parte de semear. Agora é a parte do cuidar. Você semeou. Agora, se as pessoas aceitou, você agora vai abrir o trabalho para que você possa cuidar da plantação. É assim que é o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele foi muito taxativo nisso. O trabalho que ele queria fazer é exatamente isso. Anunciar o Evangelho de Cristo aonde ainda não foi anunciado. E é esse que se torna o trabalho mais árduo. E é por isso que essa lição de hoje vem trazer, elencar as estratégias, pontuar as dificuldades, os desafios. Por quê? Essa janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Por quê? O Evangelho não é aceito. O Evangelho não foi anunciado, muitas pessoas não ouviram falar de Cristo, então vai ser muito mais difícil
nesse lugar do que aonde, no Ocidente, onde a maioria das pessoas já ouviram falar de Cristo. Vamos ver então quais são os desafios que nos é trazido. Vamos pontuar o que é esses, ou melhor, conceituar o que é essa janela 10x40 e também elencar as estratégias que é trazido para nós, para que, se alguém quer e tem essa vocação e quer ser enviado para esses lugares, já tem as estratégias para anunciar o Evangelho de Cristo, para que também essas pessoas possam ouvir falar de Cristo e venham obter a salvação. Antes de irmos para a nossa introdução, não podemos deixar de ler a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui, no livro de Efésios, Paulo, preso, porque nós sabemos que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Preso agora, Paulo começa a mostrar que evangelizar tem os seus desafios. E para vencer esses desafios não é fácil. Porque é muito fácil nós falarmos sobre esporte, é muito fácil nós falarmos sobre política, é muito fácil nós falarmos sobre aqueles assuntos cotidianos do dia a dia. Porque são assuntos comuns, são assuntos de ordem material, físico. Mas quando nós vamos falar sobre Deus, quando nós vamos falar sobre o Evangelho, agora se torna uma coisa espiritual. E agora esse desafio, ele não passa mais a ser o nosso desafio do dia a dia. Ele passa a ser um desafio do dia a dia, mas de ordem espiritual. E ele coloca aqui agora que esse desafio não é contra a nossa carne. Então não é sobre nós temos que lutar para comer, nós temos que lutar para vestir, nós temos que lutar para ter. Não. Agora é muito maior. Esse desafio é espiritual. E para vencer um desafio espiritual, tem que ter armas espirituais. Enquanto nós estamos aqui, nosso desafio carnal, nosso desafio físico, as armas são físicas. Mas quando se trata de desafio espiritual, só pode ser vencido de ordem espiritual, então com armas espirituais. Por isso ele diz, toda essa luta precisa de uma armadura espiritual. E essa armadura espiritual nós encontramos em Deus. Toda a nossa armadura está aqui. A nossa fé, a justiça, a palavra de Deus. Então nós temos a espada, nós temos o escudo, nós temos a armadura completa. Porque nós estamos lutando contra as hostes espirituais. E essas hostes só podem ser vencidas através da nossa vida espiritual. Além de nós estarmos vestidos com toda a armadura espiritual, nós ainda temos conosco uma força espiritual, que é a mais forte de todas, que é a maior de todas, que é o Espírito Santo de Deus, que já diz o nome, Espírito. Então, espiritualmente, nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus que está conosco. A evangelização, essa missão que nós temos, para esses desafios serem vencidos, tem que ser dessa forma. Não há como ser diferente. Agora imagine nós, todos esses missionários que já estão nessa janela. Esse desafio que eles vão passar, obviamente, eles têm todos os desafios físicos ali. As pessoas que não aceitam outra religião.
as pessoas que não aceitam os seus, porque eles já têm os seus deuses. Mas por detrás de tudo isso está uma luta espiritual. E para eles vencerem essas lutas espirituais, tem que ser de forma espiritual. Além de eles estarem armados com essas armaduras, com esse escudo, com essa espada, além de eles terem o Espírito Santo de Deus que está com eles, que está na vida deles, ainda precisa de quê? Das nossas orações. Paulo ele deixa aqui claro, no final do versículo diz, e orai, vigiai, e orai também por mim, para que seja-me dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança. Então aqui não era só Paulo, isso aqui é trazido também para os dias de hoje. Esses missionários que já estão nessa janela, além de tudo isso que nós citamos, eles ainda também precisam do quê? Das nossas orações. Essas orações servem não somente para nós, mas para todos aqueles que já estão no campo missionário. Obrando, desafiando espiritualmente essas potestades que estão lutando para que a salvação não chegue até essas outras almas que estão necessitando. E a nossa introdução diz assim: na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, 10, 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações, que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. A palavra-chave da nossa lição é desafio. O que é desafio? Desafio é o ato de desafiar. E é isso que nós temos. O desafio, nós vamos desafiar. Desafiar quem? Desafiar as hostes espirituais. Porque essa batalha agora é pela salvação da humanidade. E quem que é o adversário? O adversário é o diabo. O adversário, o nosso inimigo, que não quer que as pessoas sejam salvas. Veja bem, a palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos. E quem é o adversário de Cristo? O diabo, que significa adversário. Agora, o adversário de Deus, o inimigo das nossas almas, ele quer o contrário de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. E o diabo quer que ninguém seja salvo. Então essa é uma luta espiritual. E nós somos os agentes de Deus no mundo para pregar o Evangelho, para que assim como nós, salvos em Cristo Jesus, possamos anunciar essa salvação aos outros, para que eles também tenham essa escolha. Eu quero ou não ser salvo? Porque é uma escolha. Nós anunciamos a salvação, agora é uma escolha. Eu quero ou não ser salvo? Se eu quero ser salvo, eu vou para o lado de Cristo, eu vou para o lado de Deus. E nessa janela agora estão os maiores desafios. De duas ordens. Uma, física, onde as pessoas precisam de um trabalho social. As pessoas não têm o que comer. A igreja de Cristo também está aqui para isso, mas o maior de todos, trazendo a salvação. E agora, o diabo, o adversário, não quer que essa salvação chegue até esses lugares. O que ele vai fazer? Perseguir. A perseguição da igreja é maior, está maior nessa janela 10x40. E o que é essa janela 10x40? Muitas pessoas se perguntam. 10x40 porque é a área do mundo, numa latitude, ângulos paralelos, 10 graus a 40 graus do Equador. Então, por isso, 10x40, que está ao norte do Equador, e é comparado com uma janela retangular. Por isso que aparece uma janela 10x40. Então, 10 graus ao norte do Equador por 40 graus ao norte do Equador, no paralelo ou na latitude. Para quem gosta de estudar geografia, né, fica muito mais fácil entender essa janela 10x40, que vai dali do oeste da África até ao leste da Ásia. Inclui todo o Oriente Médio e é composto de 68 países. E só para você ter uma ideia, essa janela onde está composto esses países está 1/3 do planeta, da área do planeta. 66% da população mundial, ou seja,
a maioria da população mundial está nessa janela, aonde a maioria de 66% nunca ouviram falar de Cristo. Você acha que é ou não é desafiador? Vamos pegar aqui os maiores países de população mundial: China, Índia, Paquistão. Agora imagina toda essa população onde não deixa o Evangelho de Cristo ser anunciado. Se obviamente não deixa o Evangelho de Cristo ser anunciado, obviamente vai ser muito difícil eles terem ouvido falar de Cristo. E como a salvação pode chegar até esses lugares? Através dos agentes de Cristo, que se infiltram nesses lugares, colocam as suas vidas em risco, sem medo, sem temor ao homem, apenas com temor a Deus, para que o Evangelho de Cristo possa chegar até eles, mesmo se eles passarem esses perigos de morte. É o que Paulo fez. É o que muitos fazem, por amor ao Evangelho de Cristo. E para adentrarmos mais os nossos tópicos, temos o primeiro, que é uma batalha espiritual chamada 10/40. Mas o primeiro subtópico traz uma verdadeira batalha espiritual. Nós tivemos já uma lição, nós tivemos, na verdade, uma revista em que falamos muito sobre essa batalha espiritual. E aqui no subtópico 1 diz: o texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6:10-20 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás, pois estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual, que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Veja bem, a nossa vida diária é uma batalha espiritual. Nós estamos lutando, é a nossa carne lutando contra o espírito. Então nós sabemos já que nós temos essa batalha diária. Ao acordarmos logo cedo até adormecermos, está existindo essa batalha. Nossa carne querendo o que é carnal, o nosso espírito querendo o que é espiritual. E nós temos que lutar todos os dias e vamos ter que fazer isso até nossa alma, até nosso espírito ser tirado dessa carcaça. O campo missionário é da mesma forma, é um grande campo de batalha, onde essa batalha espiritual está acontecendo. E ao contrário de nós que somos um só, ali é um verdadeiro campo minado, onde os agentes de Cristo estão lutando contra os agentes do mal. E veja bem, os agentes de Cristo somos nós, que somos carnais, já com a nossa própria batalha espiritual. Agora tendo que lutar uma outra batalha que é contra as forças espirituais. Nós daríamos conta de maneira nenhuma. Se nós já temos a nossa batalha diária, imagina agora então, nós temos que estar lutando em outra frente. É como se nós tivéssemos que estar em duas frentes diferentes. Nós temos que estar bem protegidos e nós temos que estar com uma ajuda muito forte. Sozinho, nós nunca conseguiríamos. Mas para isso, nós temos o Espírito Santo de Deus nos ajudando. No campo missionário, essa grande batalha, ela só pode ser vencida dessa forma. Com um armamento muito potente, com uma armadura muito resistente e com o Espírito Santo de Deus na nossa retaguarda. Na retaguarda de todos os missionários que estão lutando essa luta nos seus dia a dia. Além da sua própria luta, ainda nessa outra frente, lutando contra as forças espirituais para que o Evangelho de Deus possa ser anunciado. E o subtópico 2 exatamente vem nos trazendo isso, as armas espirituais. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão, que é a verdade, couraça, que é a justiça, sapatos, prontidão para pregar o Evangelho, escudo, que é a fé, capacete, que é a salvação, e espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Aqui em Efésios 6, nós vemos a armadura completa, com as armas. A armadura proteção, a arma para o ataque. E como que é isso? Nós temos a armadura começando com o capacete, que é para a salvação. Porque protege. Usualmente,
Quando o soldado está na guerra, aonde que ele procura acertar? 2 lugares que está na mira dele. Primeiro, a cabeça. Se ele acertar a cabeça, pronto, vai matar a pessoa. Então, se a pessoa está com um capacete, vai ser muito mais difícil ser atingido. E essa é a salvação, o nosso capacete. A couraça, que é a verdade. A couraça é para proteger o quê? Para proteger o peito. Nós, como cristãos, nós temos o que como couraça? A verdade. A verdade é a nossa couraça, nos protege. E o evangelho da paz, que são as nossas botas. O evangelho da paz. Ou seja, as boas novas da paz. Agora, com essas botas, nós podemos caminhar muito mais facilmente sobre campo minado. E se nós estivermos com o evangelho da paz, então não há guerra. É muito mais fácil nós passarmos por um lugar aonde há paz do que estar num lugar aonde há guerra. E ainda tem o quê? Tem o escudo, que é a fé. Quando nós temos a fé, nós passamos por qualquer lugar. A fé de que Cristo está conosco. A fé de que Cristo nos protege. Isso é o nosso escudo. Está nos protegendo. E nós podemos ir, então, abrindo caminho com o escudo na nossa frente. E ainda tem o quê? O ataque. Que é o quê? É a espada, que é a palavra de Deus. Precisa de uma arma melhor do que essa? A palavra de Deus é que corta qualquer inimigo no meio. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Aqui está a armadura completa com arma. E essa armadura e essa arma são espirituais para vencer uma batalha que também é espiritual. E o nosso subtópico 3 traz enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Há uma batalha espiritual na atualidade da unidade de janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações, marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Quando você olha nesse mapa e você vê essa janela englobando ali a maior parte da África, todo o Oriente Médio e a maior parte da Ásia. E nós citamos a Índia, que tem uma das maiores religiões cristãs do mundo, que é o hinduísmo. Nós citamos o Paquistão, que tem também uma das maiores religiões não cristãs do mundo, que é o islamismo. E ainda existe a China, existe o Japão, onde o budismo é muito forte praticado. E por que não também citar Israel, com uma religião também não cristã, que é o judaísmo? Tudo isso está dentro da região da janela 10x40. Obviamente, quando nós citamos algum desses países, eles são abertos ao evangelho, como Israel, por exemplo. Os missionários podem chegar até lá e pregar o evangelho. Mas a maioria desses países não aceita que o evangelho, não aceita que o cristianismo seja pregado. Há algumas partes da África onde a religião cristã ela é tolerada. Mas há uma guerra muito forte entre o islamismo e o cristianismo. E, obviamente, essa guerra é física, mas por detrás dessa guerra física está o quê? Uma batalha espiritual. É o adversário não querendo que o evangelho seja anunciado a essas pessoas perdidas. E, por outro lado, Deus querendo que todos os seres, todo mundo seja salvo. E para serem salvos, é necessário que eles ouçam. E para eles ouvirem, é necessário que seja pregado. E para pregar, é necessário de pessoas serem enviadas. E o tópico 2 dessa nossa lição traz a pontuação dos desafios dessa janela. E diz os principais desafios. Quais são os principais desafios da janela 10x40?
Podemos dizer que na região da Janela 10 por 40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da Terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10 por 40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Você já percebeu que cristão usualmente tem muito amor no coração? Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus está no nosso coração, então obviamente nós temos que demonstrar o amor que Deus é. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para quê? Para trazer a salvação às pessoas. Mas ele sempre demonstrou o amor que ele é. Através de quê? Através das obras que ele fazia. Ele via as pessoas necessitadas, as pessoas famintas. E o que Jesus fez? Multiplicou pães, multiplicou peixes para que as pessoas não pudessem voltar para suas casas de barriga vazia. Ele via as pessoas enfermas e o que ele fazia? Ele as curava. E por que Jesus fazia isso? Porque Deus é amor. Para que, através disso, as pessoas vissem o amor de Deus. Através de suas necessidades físicas, eles pudessem ver o amor que Deus é. Por trás de tudo isso, o Evangelho da salvação. Mas veja bem, a necessidade humana é um dos maiores desafios que essas pessoas têm. Obviamente, nós podemos ver isso dentro da nossa própria nação. Mas aqui nós estamos vendo por um todo, aonde está a maior necessidade, os maiores desafios. Porque os desafios vêm da necessidade humana, as necessidades básicas que todo mundo tem, que todo mundo precisa. Aí vem as necessidades de segurança. Por quê? Se nós estamos andando na rua e nós não podemos andar com a nossa cabeça olhando para frente, nós temos que estar sempre olhando para trás para ver se alguém não quer nos roubar, não temos essa segurança. É uma necessidade humana. As necessidades sociais. Então as pessoas precisam viver socialmente. E socialmente, bem. As necessidades de autoestima. Como uma pessoa pode ter uma autoestima se ela vive na pobreza, não tem as suas necessidades básicas, não tem segurança, não pode viver socialmente? E acima, no final de tudo isso, que ali, o finalzinho, a autorrealização. Ela só pode viver autorrealizada se ela tiver da necessidade básica suprida até a sua autoestima. Aí sim, ela pode estar autorrealizada. Isso aqui nós estamos falando da necessidade humana. E, obviamente, se um cristão é verdadeiramente cristão, ele vai ajudar todos os seus irmãos. Isso é cristianismo. E é isso o que nós devemos pregar e devemos fazer. O segundo tópico traz sobre o desafio da perseguição. Diz assim: embora trataremos da perseguição da igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a Agenda 10 por 40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 e 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portão da Missões de Portas Abertas, na Agenda 10 por 40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da Agenda 10 por 40. A nossa próxima lição é Missões da Igreja Perseguida, onde nós vamos tratar um pouco com mais ênfase essa parte dos desafios da perseguição. Mas nós podemos ver que uma das coisas que nós devemos pontuar aqui nos desafios é exatamente isso, a perseguição. Há países onde eles têm leis próprias sobre a prática da religião. E um dos países que nós conhecemos mais sucintamente é o país da Coreia do Norte, onde é proibido a prática de qualquer religião. A adoração deve ser ao ditador, ao imperador desse país.
A Bíblia não pode ser lida. A Bíblia não pode ser distribuída. O desafio é muitíssimamente grande. Se uma pessoa ela quiser fazer isso contra as leis do país, obviamente ela está assinando a sentença de morte. Agora imagina, o missionário que realmente ele quer se entregar a Cristo, ele diz, não, eu vou enfrentar isso, eu vou anunciar a Cristo, nem que seja para um mínimo de pessoa que eu puder alcançar. Mesmo que isso seja a minha condenação à morte. Paulo passou por isso. Muitos missionários passaram por isso. Missionários que realmente se entregam ao Evangelho de Cristo, às missões de Cristo, ao ir de Jesus. Há outros países que não têm essas leis contra a prática da religião, mas mesmo assim perseguem os cristãos. As pessoas perseguem os cristãos. O governo, a sociedade, perseguindo os cristãos. E para isso, contra isso, tem o quê? Nós temos que estar orando vigilantes. Tanto para nós que queremos fazer isso, como para todos aqueles que já estão lá. Agora, há uma estratégia para alcançar esses povos, para alcançar essas nações? É o que diz o nosso tópico 3, as estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. E o nosso primeiro subtópico traz a primeira estratégia, que é orando pela janela 10 por 40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, a primeira estratégia, que é que todo cristão pode e deve fazer, é orar. Orar, obviamente, por todos os povos. Mas aqui nós estamos trazendo uma oração especial por essa janela 10 por 40. Por quê? Porque são onde os povos ainda não ouviram. O evangelho ainda não alcançou. Então a primeira coisa que nós podemos e devemos fazer é orar. Orar por esses povos. Para que, primeiro, o evangelho possa chegar lá. Segundo, a partir do momento que nós oramos, nós estamos mais sensíveis a Deus. Porque a oração é a conversa que nós temos entre nós e Deus. Então, quando nós estamos orando, nossos corações estão mais abertos ao que Deus quer para nossas vidas, ao que Deus quer para nós. E é nessas orações que Deus vocaciona muitas pessoas. Agora, estando mais sensibilizado, Deus agora toca nessas pessoas e fala, ok, eu quero te enviar para lá. E quando Deus envia, é Deus chamando, Ele vocaciona, Ele prepara. E se Ele envia, realmente, Ele está com qualquer um que Ele está enviando. Mas para acontecer isso, há que ter oração. A segunda estratégia é outra estratégia que também, se ela for bem planejada, vai ser muito eficaz no anúncio do Evangelho de Cristo, que é a evangelização por meio da ação social, diz o nosso subtópico 2. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com evangelização de toda pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o Evangelho. Assim, o trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. É o que nós falamos quando nós falamos sobre a obra que nós podemos fazer. Deus é amor. E para nós demonstrarmos o amor de Deus, nós temos que praticar o amor de Deus. E uma dessa prática pode ser por meio de ação social. Obviamente, muitas pessoas falam, mas essa ação social pode ser feita dentro do nosso país, dentro do nosso meio. Sim, pode. Mas vamos lembrar e salientar que o Evangelho de Cristo está sendo muito bem anunciado dentro de onde nós estamos. Basicamente, quase 100% dos brasileiros já ouviram falar de Cristo, sabem quem é Cristo. Obviamente não conhecem Cristo, mas sabem quem é Cristo. Por quê? A Igreja Católica fez um trabalho muito grande sobre o anúncio de Cristo, sobre a pregação de Cristo. Não quero aqui colocar no mérito se foi certo ou errado, mas Cristo foi anunciado.
As igrejas pentecostais fizeram um trabalho muito bem estruturado, trazendo o Evangelho de Cristo. As igrejas não pentecostais fazem um trabalho muito grande de ações sociais, pregando o Evangelho de Cristo. De novo, não quero entrar no mérito de como o Evangelho de Cristo está anunciado. Paulo foi muito bem claro quando ele disse: importa que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Se é por ciúmes, se é por ganho, o que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Então, quando nós pegamos o nosso país, nós vemos que o Evangelho de Cristo foi bem anunciado, está sendo bem anunciado. Ou seja, as pessoas aceitam, ou se elas não aceitam porque não querem aceitar. Mas que eles sabem quem é Cristo, sabem. Agora, há muitas pessoas lá fora que não sabem quem é Cristo. Nunca nem ouviram falar de Cristo Jesus. E uma das maneiras de o Evangelho de Cristo entrar nesses lugares é por meio da ação social. Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, mostrando o amor de Cristo em obras. E agora, evangelizando, obedecendo o ir de Jesus por meio das ações sociais. Que se for bem planejada, que a propósito existem agências que fazem esse trabalho missionário por meio de ações sociais, e nós podemos estar ajudando. A evangelização que chega até esses países por meio dessas agências, por meio dessas instituições. Então, primeiro nós vimos o quê? Orar. E agora nós vimos evangelizar por meio da ação social, que é uma obra que podemos mostrar o amor de Cristo que ele deixou e está em nossos corações. A terceira estratégia traz a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz a humanidade e o evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos, são os macinhos doentes. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim, sabemos que as nações da Agenda 10/40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da Agenda 10/40. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Falamos muito sobre isso na nossa missão retrasada, Missionários Fazedores de Tendas. Nós vemos que isso é uma das estratégias para alcançar esses países da Agenda 10/40, aonde muitas pessoas não podem entrar. Cristãos, principalmente, se for como o missionário tradicional, não vai entrar. Mas que tal agora um médico cristão? É uma estratégia. Porque doente há em todo lugar e sempre vai haver. Pessoas enfermas é o que mais há, principalmente nos dias de hoje. Pessoas que precisam de tratamentos médicos, seja por causa da guerra, seja por causa de enfermidades. Agora, é muito mais fácil, então, enviar um médico para que possa ajudar em uma ação prática. Esse médico agora ele vai ter uma porta aberta nesses países da Agenda 10/40. Mas, obviamente, nós vemos que atrás de tudo isso está o principal foco da igreja, que é a evangelização, que é a salvação da alma, que é a cura da alma. Então, por trás dessa ação prática, que é estar trazendo um tratamento médico físico, está o quê? A evangelização, que é uma estratégia que a igreja está usando e deve ser usada. Jesus, ele veio para tratar a cura da nossa alma. E é essa cura que nós queremos levar para toda a humanidade. Essa estratégia que agora a igreja está usando é exatamente para fazer a missão que Jesus veio trazer. A salvação para todas as pessoas. E essas pessoas incluem também as pessoas da janela 10/40. A nossa conclusão diz assim: quem pode evangelizar os povos da janela 10/40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Uma pergunta bem interessante: quem pode evangelizar os povos dessa região, da janela 10/40? Quem? Obviamente, todos nós podemos, mas nem todos nós queremos. Se perguntar para qualquer pessoa, a igreja quer te enviar para um país da Europa para evangelizar, você quer ir? Obviamente, muitas pessoas vão querer. A igreja quer te enviar
para um país da América do Norte. Você quer ir? Obviamente, muitas pessoas vão querer ir. Mas se perguntar, olha, a igreja quer te enviar para a Coreia do Norte, para o Paquistão, para o Irã, para o Iraque. Você quer ir? Aqui está a pergunta que não quer se calar. Nós devemos fazer aquilo que nós podemos fazer, que é orar. Isso todos os cristãos devem fazer. Pela evangelização dessa janela, o que nós podemos fazer primeiro é dobrar nossos joelhos e orar. O que a igreja pode fazer é chamar todos os crentes a orar para a evangelização desses povos. E quando nós estamos orando, quando nós abrimos o coração, quando nós sentimos a necessidade que esse povo precisa da evangelização, é aí aonde Deus vai levantar, vai tocar, vai vocacionar, vai preparar para que pessoas possam ser enviadas para esses lugares. Vamos fazer a nossa parte. Vamos orar. E agora, Deus vai fazer a dele e ele vai enviar. Que Deus esteja com todos nós, possamos continuar orando pelos missionários, possamos continuar orando pelas missões, e especialmente, vamos orar por essa janela, para que o Espírito Santo de Deus possa estar entrando por essa janela e tocando as pessoas que estão do outro lado da janela, para que elas também possam ser salvas, elas possam ouvir do Evangelho, ouvir de Cristo e possam ter pelo menos o direito de escolha, e que ao final possa escolher a salvação. Deus esteja com todos nós. Amém.